Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, dia frio, gravando o vídeo de número 191, perdoar como e até quando. Hoje é 30 de julho, terminamos o mês de julho praticamente, é o meu último dia, e eu resolvi gravar esse tema, ainda que ele seja tão complexo e demandaria mais tempo, para uma reflexão, para deixar o assunto bastante claro, mas em 10 ou 12 minutos, que é o tempo dos meus vídeos aqui, a gente vai tentar fazer isso de maneira sucinta, porém com a maior clareza possível, para que ninguém se confunda, porque é uma questão que realmente acaba chocando muita gente, deixando muita gente triste, muita gente que se sente incapaz de se aproximar de Deus por conta de uma má relação com outro irmão, com família, com quem quer que seja. Então, primeiro, logicamente, na teologia, a doutrina que estuda a questão da relação homem-Deus, que é a doutrina dos pecados, é uma doutrina basilar da Bíblia, a martiologia, que é a doutrina do pecado, que trata do erro da ação do homem contra Deus, mas que vem lá do Jardim do Éden, traz do Jardim do Éden a concepção da natureza do pecado no homem, como o homem caiu, a queda do homem, o rompimento da relação com Deus, e o pecado aí tomou conta, veio a todos os homens por conta de um só. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, que também fala, o apóstolo deixa bastante claro, que se por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem veio a redenção, veio a salvação. É isso aí. Então, é uma questão complexa, mas, inclusive, eu escrevi aqui, pontuei aqui, 3 tipos de pecado, de confrontação, de afrontamento ou de erro cometido, que pode ser primeiro contra Deus. Lá em 1 Samuel 2,25 temos uma passagem bíblica que diz exatamente assim: pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando contra o Senhor, quem rogará por ele? Ok? Então, entre nós é uma coisa, nós contra Deus, afrontar a Deus, romper essa relação com Deus por flagrante desobediência, é outra coisa que exige bastante cuidado. E que, logicamente, aí entra na doutrina do Espírito Santo, e vamos aí por diante. Depois, o pecado do homem contra o homem, está lá em Lucas 17,3, que é um texto que eu vou ler. E depois o pecado contra a igreja, que está lá em Gálatas 6:1, que eu também vou ler nessa oportunidade aqui. Muito bem. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 18, versículo de número 15 em diante, Jesus trata do perdão do pecado de um irmão. E diz o seguinte: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Muito bem. Aí, um pouco mais para frente, Pedro faz uma interrogação. E ele diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Mas Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Bem, 490 vezes num dia é uma interpretação que a gente dá assim, uma leitura que a gente faz das palavras do Senhor. A questão é perdoar ou perdoar, não existe uma outra possibilidade, uma outra saída, é perdoar ou perdoar. Então este é o pecado de um irmão contra outro, ok? Alguém comete um erro, um desatino contra o outro irmão, membro da igreja. Bom, isso pode ser também com qualquer pessoa, mas notadamente com pessoas que convivem, declaram a mesma fé. Muito bem, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo, porque mesmo se tratando de pecado entre irmãos, há uma doutrina específica. Só pegar todos os textos que tratam desse tema, deste assunto,
e formar um pensamento doutrinário, sem problema nenhum. Então ele diz o seguinte, as últimas exortações e saudações. Ele disse, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Perceberam? Quer dizer, o pecado pode ser contra mim, de mim para outra pessoa, como pode ser um pecado contra a igreja. Aliás, eu quero até chamar a atenção dessas pessoas que falam contra a igreja, que igreja dentro de quatro paredes não é igreja, que tijolo não é igreja. Olha, tudo é igreja, é uma questão de nomenclatura, tá? Jesus diz assim, se a pessoa não atentar para o conselho, para a exortação, diz eu, a igreja, a comunidade, leva ao conhecimento dos membros da igreja que estão espalhados no mundo inteiro, são igrejas. Muito bem. Eu vou deixar um pouco dado aqui a Bíblia, porque agora vamos refletir sobre este assunto que já lemos aqui, né? Bem, eu já disse algumas vezes, eu não falo isso como se eu tivesse fundo de garantia, um carimbo de aprovação permanente, porque sou crente há mais de 50 anos, não fui criado no Evangelho, meus pais se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho uma vivência desde a infância, dentro de igreja, com igreja, desde o Rio de Janeiro, Mesquita, estado do Rio de Janeiro. Muito bem. Então a gente conhece muito essas questões, questiúnculas até, que envolvem a vida cristã entre uns e outros, entre um membro e outro. Bem, a minha trajetória de vida, que inclui também a minha vida pastoral, eu achei que muitas coisas eu não sofreria dano algum, que ninguém jamais se levantaria contra mim, não pelo nome que consegui fazer, por bondade de Deus, um nome honrado, um nome respeitado, em toda a Zona Norte aqui, ou melhor, aqui mais na Zona Oeste. Eu achei que algumas coisas nunca sobreviriam sobre mim, mas vieram, causaram fortes danos a mim, sabe? Danos terríveis que eu jamais comentaria de forma pública, não tenho necessidade disso. Mas o que quero abordar aqui é só para trazer um exemplo. Então a gente entende, eu sempre brinco com as pessoas que estou comendo caviar há mais de 50 anos com a igreja, então a gente conhece bem os problemas que norteiam as nossas vidas, nossas relações humanas, dentro e fora da igreja. O problema quando nós temos dificuldades com pessoas lá de fora que não sejam crentes, dentro da doutrina que nós abraçamos, a gente sempre costuma dizer, há pessoas que dizem assim, é muito melhor fazer negócio com gente incrédula do que fazer com crente, porque o crente... Não, não é nada disso, não. A pessoa é pelo seu caráter, tanto faz ser da igreja ou fora da igreja. O problema é que na igreja pesa mais, somos mais sensíveis, porque pelos ensinamentos da Bíblia nós entendemos que há certas coisas que eu não posso fazer para prejudicar o meu irmão, jamais. E espero também que não seja prejudicado. Somos sensíveis a qualquer situação, a qualquer coisa que aconteça na nossa relação. Então veja, perdoar é o maior ensino que Jesus dá para todos nós. Daí ele diz 70 vezes 7, sempre. É duro, porque muitas pessoas confundem como perdoar, de que maneira perdoar e quantas vezes perdoar, até quando perdoar. Eu já passei por experiências, houve uma temporada muito grande que quando eu comentava com alguém, as lágrimas tentavam brotar e eu as continha. Tamanha amargura que havia causado no meu coração, na minha alma. E com o tempo, vai passando o tempo lá para trás, a gente acaba esquecendo um pouco dessas coisas. Não esquece totalmente, porque só se fizer um transplante de memória, da caixa da memória, não é? Mas isso não existe. Então a gente não vai esquecer nunca. Aliás, eu sempre digo que perdoar é lembrar sempre, sem rancor, sem ódio, sem desejo de vingança. Se você fez isso, você perdoou. Perdoar é uma necessidade porque quando nós perdoamos, limpamos o nosso coração. O outro pode continuar cometendo os mesmos erros, mas eu que já perdoei, logicamente estou livre desses sentimentos de amargura, de coisas desse tipo. Eu não carrego isso no meu coração. Você entendeu?
Quer dizer, o que a pessoa fez, mas também não vou dizer, está na mão de Deus, eu coloco na mão do Senhor para que pague. Não, eu não quero que ninguém pague nada, porque a gente sabe que todas as pessoas têm um tamanho moral, um tamanho espiritual. E você não vai transformar uma pessoa de baixa estatura esticar numa máquina e fazê-lo de grande estatura. Isso não existe. A pessoa é o que ela é em todo o tempo. Mesmo que ela se converta ao Evangelho, com alguns defeitos de caráter, nem todas nem todas as situações são contempladas por uma transformação completa, porque depende única e exclusivamente do homem. E, além do mais, está sempre intrinsecamente ligado à capacidade de pensar de cada um. Às vezes tem pessoas que têm uma certa patologia, isso não tem cura, tá certo? Atingiu a alma. Mas nós podemos carregá-lo nas costas como uma ovelha que precisa ser carregada e está sempre junto com a gente, daquele jeito do outro, sem problema nenhum, e chegar ao porto desejado também, porque o perdão do Senhor é para todos. Vou dar um exemplo aqui com relação a Judas Iscariotes, por exemplo, né? Ele tinha, para mim, era uma patologia, aquele jeito que gosta do dinheiro e não mede consequências para conseguir o dinheiro, mesmo que seja traindo o outro, causando danos a outro, prejudicando a outros. Tem pessoas que nunca irão ter consciência daquilo que fizeram. Isso os condena ao inferno? Não, talvez não. Porque existe dois tipos de pessoa que Deus separa textualmente, biblicamente falando. É a figura do pecador e a figura do ímpio. O ímpio é aquela pessoa consciente, inteligente, que sabe que é errado, que sabe que não pode fazer, mas faz. Comete o erro de maneira racional, de maneira proposital, porque quer causar danos a alguém. Isso é horrível, isso é a figura do ímpio. Esse não tem chance nenhuma com o Senhor, não é? A outra coisa, e vou terminar com isto, que é o seguinte: perdoar não implica que eu deva andar de braços dados com aquele que me atropelou, com aquele que fez o dano a mim. Não necessariamente. Porque se uma pessoa tem um determinado comportamento, que eu sei que pode fazer isso 1, 2, 3 vezes, seria tolice eu andar junto, eu compartilhar, porque certamente ele vai fazer novamente, eu vou me frustrar outra vez. Não, sem problema nenhum. Lembra o que Abraão disse para Ló, diante de tudo que aconteceu? Olha, Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for em direção ao ocidente, eu vou para o lado do oriente. É simples assim. Nós não precisamos caminhar com as pessoas que não trazem aquelas mesmas marcas, digamos assim, de moral, de padrão de vida, que nós certamente lutamos para manter, para glorificar o nome do Senhor. Tem pessoas que inconscientemente ou conscientemente, não sei, mas dizem assim, a gente vai para a igreja e pensa que todo mundo é santo. É claro que não. A igreja tem dois aspectos. Tem o aspecto espiritual, a igreja como noiva de Cristo, da qual participam aqueles nascidos de novo, e a igreja, a eclésia, ajuntamento, que fazem parte dela pessoas que trazem pelo menos o mínimo de qualidade, de vida, que seja aceito pela comunidade, por esta ou por aquela igreja. Então, você vai ter problema com todo mundo. Se o sujeito é um mau pagador, tanto faz ser da Batista Presbiteriana, Assembleia, seja lá onde for. Se ele é mau pagador, ele é mau pagador mesmo. E aí você não vai emprestar um dinheiro para um mau pagador. É melhor você dar, se tiver necessidade. Compreendeu? Então, perdoar pecados é isso. Perdoe sempre, limpe o seu coração, areje o seu coração e sirva a Deus com alegria e não se deixe perturbar por causa de certos ensinamentos, certas orientações que muitas vezes não estão de acordo com a palavra de Deus. Beijo a todos, grande abraço. Tenham uma noite de paz, porque já são, acho que 21 horas agora.